gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do A Fórmula Podcast. Eu sou a jornalista Fabiane Flores e hoje vou conduzir uma conversa muito especial com uma convidada. Já apresento ela para vocês. Antes, claro, eu não posso deixar de falar da Fórmula Digital, aqui no nosso estúdio. A gente está completando 10 anos, gente, nesse ano de 2023, com 2 estúdios de podcast, não só podcast, mas vídeo institucional, comercial, vários outros serviços que a gente oferece para alavancar a tua comunicação. Então, se tiver interesse em alguns dos nossos serviços, é só entrar em contato. Tem o Instagram, @fórmula_digital, nosso WhatsApp também, site, confere lá e veja os inúmeros serviços que a gente tem para a sua empresa. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto mais de autoconhecimento, dá para dizer assim, né, Bruna? Pode apresentar aqui nosso operador Thomas, abre a câmera. Essa é a Bruna Mongelos, é isso? Isso aí. Bruna Mongelos, ela trabalha com terapias, né, terapias integrativas. E por que a gente decide trazer esses assuntos aqui, né, gente, no A Fórmula Podcast? Porque o autoconhecimento é a base de tudo. A gente não consegue viver, a gente não consegue desenvolver as nossas atividades se a gente não tá bem consigo mesmo, né, Bruna? É verdade. Então, muito bem, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Espero que a gente tenha uma troca muito legal aí. E eu gostaria primeiramente de te pedir, assim, para te apresentar para o nosso público, né? Para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho quem é a Bruna. Tá bom, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Então, eu sou terapeuta holística desde 2018. E o que são as terapias holísticas? No rol do SUS se chama terapias complementares. Então, são terapias complementares às terapias tradicionais, né? Elas vão olhar de uma maneira mais preventiva e vão focar na qualidade de vida. Então, eu fiz uma transição de carreira. Na verdade, eu tenho uma outra formação, eu sou contadora. Sério? Nossa. É sempre essa cara que vem quando eu falo isso. Não, e assim, só pra explicar um pouquinho, tá? A Bruna, ela é, não vou dizer namorada, é mulher, é esposa do Vini, o Vinícius aqui, que trabalha aqui na Fórmula Digital, ali no comercial, e então a gente se conhece, ela vem aqui de vez em quando, né? Mas eu nunca imaginei que tu fosse contadora também. Sim, eu sou contadora. Mas conta como é que foi isso, assim, tu chegou a exercer? Sim, como é que foi essa transição de carreira? Eu trabalhei 10 anos na área. E era uma área, assim, que eu cuidava também de organização, do financeiro, de contas. Eu já gostava dessa... Eu sempre gostei de números, né? E aí, eu ali nos meus altos de 21 Como anos... assim gostar de números? Gostava de números. E eu nos meus altos dos 21 anos, achando que eu tinha que ter pressa para decidir a minha vida, resolvi fazer ciências contábeis. Só que eu sempre tinha uma coisa que me inquietava, assim, se era isso que eu queria continuar fazendo, gostava de ouvir as pessoas, e sempre, por mais que eu estivesse crescendo na profissão, tinha algo que me inquietava. E aí eu fui, depois desses 10 anos trabalhando na área, eu resolvi morar fora do Brasil. E aí, nesse tempo que eu morei 1 ano e meio no Canadá, eu vi que não dava mais, que eu não queria mais seguir nessa área. E quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a fazer alguns cursos de imersão, de desenvolvimento e liderança, e comecei a ir para esse lado mais da intuição. E foi aí que eu me descobri, assim, foi essa inquietação e nunca mais parei. Porque eu vi, assim, que eu sempre gostei de cuidar das pessoas, mas eu não sabia a forma que eu ia cuidar, né? Então, ser contadora também é uma maneira de cuidar. Ninguém quer cuidar de conta, ninguém quer cuidar dessa parte, exatamente, né? Mas não era bem isso que eu queria fazer. Então, eu vi que o autoconhecimento, a espiritualidade, a tríade corpo, mente e espírito fazia muito mais sentido para mim. E tinha muita gratificação, assim, eu ficava muito feliz à medida que eu ia atendendo as pessoas e via a evolução delas, assim, a leveza. Porque a gente, ao longo do dia, a gente vai se bloqueando energeticamente, né? Então, a gente acorda de manhã, toma o seu café. Eu, particularmente, amo café da manhã, então é café, é aquela crepioca. E aí, acontece alguma coisa no meio da manhã. Aí já dá aquela baixadinha. E aí nem sempre a gente vai percebendo esses pequenos decréscimos de energia, esses pequenos gatilhos. Quando chega no final do dia,
é o pó que sobrou. Então, eu percebi como é importante a gente ir mantendo essas ferramentas de autoconhecimento, esses autocuidados, percebendo como que a gente se recarrega. E foi aí que eu migrei para essa área e comecei a fazer diversos cursos, porque eu acho que cada um se recarrega da sua maneira, né? Então, eu queria oferecer mais oportunidades também, possibilidades. Nessa tua transição de carreira, assim, no início, quando tu começou a participar, a fazer curso, enfim, desde o início tu já sabia que tu queria trabalhar com isso? Ou no início foi assim, eu quero aprender, quero estudar como um hobby? Ou desde o início tu já, não, quero fazer isso porque eu quero trabalhar com isso? Quando eu já comecei a fazer os cursos, eu já vi que algo brilhou, né? Algo bateu de uma maneira diferente, assim. Eu gosto de muitas coisas e eu sou uma pessoa muito inquieta. Então, desde pequena, eu sempre fiz muitos cursos. E aí eu vi a diferença quando era um hobby ou quando era de fato algo que eu queria trabalhar. E quando eu comecei a fazer esses cursos, eu vi que... O primeiro curso que eu fiz foi esse de imersão, e aí depois eu fiz um curso de programação neurolinguística. E eu fiquei encantada, eu pensei, meu Deus, eu preciso incluir isso na minha vida, eu preciso trabalhar, eu preciso que as pessoas consigam enxergar o que eu tô enxergando, assim. Então, foi um clique diferente. Tem muito mais a ver com o propósito, né? Não é aquela questão do dinheiro, eu vou ganhar dinheiro com isso, mas saber que tu tá fazendo o que tu gosta. Claro, dinheiro é importante, não vou ser hipócrita, né? Não. Mas ganhar dinheiro, viver daquilo e saber que tu tá ajudando uma pessoa. Isso deve ter sido, assim, uma virada de chave na tua vida, né? De, não, poxa, eu tô fazendo o que eu gosto e tô ajudando os outros ainda. É muito gratificante, assim. Isso era uma das coisas que eu sentia muito quando eu tava na contabilidade, que eu era reconhecida, que eu tava crescendo na profissão, mas eu voltava pra casa triste. Eu ficava fazendo outros cursos, eu tentava me retroalimentar de outras maneiras, assim, porque não era aquilo que eu queria. Né? E aí tem aquela frase, se você gosta do que você trabalha, você não querá trabalhar. Também não vamos exagerar, porque tem dias que cansa mesmo tu amando o que tu faz, assim. Mas é muito gratificante tu perceber que tu tá fazendo algo que tu gosta e que a pessoa tá recebendo e tá evoluindo, assim. É muito legal. E como é que é hoje o teu trabalho? Quais são os tipos de terapias que tu oferece? Eu trabalho com algumas ferramentas, então eu trabalho com reiki, eu trabalho com baralho cigano, alinhamento energético, com cromoterapia, cristaloterapia, que hoje eu trouxe umas pedrinhas aqui também pra te mostrar. E hoje, principalmente, assim, ao longo desses 5 anos que eu já trabalho com as terapias, eu desenvolvi um produto que é a terapia do despertar. Porque o que acontece? Eu via que as pessoas vinham esporadicamente consultar. Então, compravam avulso uma sessão de baralho cigano, uma sessão de reiki, uma cristaloterapia, e aí voltavam 3 meses depois, pior do que tinham chegado da primeira vez. Porque toda vez que eu faço um atendimento, no final eu dou um dever de casa, né? Porque eu adoraria entrar na cabeça de cada um e mudar, né? Eu dependo do que vocês façam, né? Então, tem que ter uma manutenção, tem que ter um cuidado, uma conexão, então manter os exercícios, né? E aí eu via que no início até acontecia, que nem eu comentei, no meio da manhã acontece alguma coisa no desequilíbrio, aí lembra, vou respirar um pouquinho, vou tomar uma aguinha, melhoro. Aí, ao longo do 7º, 8º dia, eu já não lembro o que tem que fazer. E aí, eu via que depois de alguns meses a pessoa voltava pior do que ela começou. Pior daquele primeiro atendimento. E aí, eu resolvi bolar esse produto, que são atendimentos recorrentes. Então, hoje, eu tenho ainda esses atendimentos avulsos com as minhas terapias, mas eu prefiro fazer uma conversa inicial para uns 10, 15 minutos para entender o que a pessoa está precisando naquele momento, e das ferramentas que eu utilizo, eu aplico na pessoa. Então, muitas vezes alguém me procura dizendo, eu quero uma sessão de barras de Axis, que é muito bom para quebrar padrões, quebrar crenças, mas aí, ao longo daqueles 10, 15 minutos, eu vejo que ela vai se beneficiar muito mais no alinhamento. Vai ser muito melhor fazer uma sessão de alinhamento e que vai proporcionar essa quebra de crenças ao longo da caminhada dela, né? Então, hoje, eu trabalho com as minhas ferramentas, mas muito mais de um atendimento mais continuado. E qual é o principal problema, os principais desafios que as pessoas têm quando vão te procurar? Tem um padrão, assim, que tu já notou? Sei lá, término de relacionamento, problema no trabalho, problema financeiro, tem alguma coisa assim?
Ansiedade. 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 Do modo geral, assim. De modo geral. Eu acho que isso muito se deve a esse ritmo acelerado que a gente vive hoje, né? Uhum. A ansiedade, isso se reflete em todas as áreas da vida. Então, a pessoa vem me falando, eu tô com um problema no meu relacionamento, não consigo terminar, ou não consigo enxergar a saída. Aí a pessoa começa a falar e eu vejo que é uma ansiedade por resolver, por ter um relacionamento perfeito. E a gente tem que lembrar que nós somos humanos, né? Então, a ansiedade, ela tá permeando várias áreas da nossa vida, como tu comentou, esse ritmo acelerado que a gente vive, essa necessidade de checklist, a gente tem que casar até uma certa idade, nós mulheres ter filhos. Então, tem toda, parece que uma hierarquia para cumprir. E depois da pandemia. A pandemia piorou muito isso, porque a casa da gente virou tudo, né? Virou o trabalho, virou a academia, virou onde a gente ensina nossos filhos. Então, isso aumentou muito a ansiedade das pessoas. Então, é a necessidade de estar sempre no futuro. Então, o principal ponto que eu trabalho hoje com os pacientes é olhar para o presente. É viver o aqui e agora. O Eckhart Tolle, que é um autor que eu gosto muito do livro O Poder do Agora, ele fala muito que, assim, o passado é o momento dos depressivos, que a gente fica só remoendo e revivendo o que já passou, que não tem como mudar. O futuro é a gente ir sofrendo pelo que nem aconteceu e talvez nem aconteça, tá acontecendo dentro da nossa cabeça. E o presente é o momento que a gente pode mudar. É o aqui e agora, Quando a gente tá no aqui e agora, não tem preocupação, não tem medo e não tem ansiedade. Mas é difícil ficar no agora. Então, esse é um dos principais aspectos que eu coloco para os meus pacientes, é respirar e voltar para o momento presente. Isso que tu comentou anteriormente em relação a gatilhos que podem acontecer ao longo da manhã, por exemplo, né? Tá tomando café ali, tá de boa... Tu acorda assim, hoje vai ser um grande dia. Tem sol na rua, né? Aquela coisa toda. Aí acontece qualquer coisa e já baixa a tua energia, né? Isso acontece muito comigo, inclusive. Mas mais relacionado até à alimentação, vou te dizer. Eu penso assim, não, hoje eu vou me alimentar direitinho. Aí no meio da manhã, como um chocolate. Parece que desmorona, assim. Então tudo que tu idealizou pro dia já não tem mais valor, já não vai acontecer porque uma coisinha ali deu errado, né? Existem exercícios práticos, assim, que as pessoas possam aplicar? Eu tô falando que eu quero saber pra mim também. O que eu posso fazer nesse caso, assim, tanto da alimentação como o humor? Eu tô feliz, daqui a pouco um cliente me respondeu ali, me deu uma notícia triste, o cliente manda ali, quero cancelar o serviço. Aí tu já fica assim, meu Deus, o mundo acabou, o que eu faço agora? O que eu posso fazer para me acalmar e para não deixar essas pequenas coisas estragarem o resto do meu dia inteiro? O principal aliado para isso é respirar. O que acontece, amanhã tá acontecendo, aí vem algum sentimento que a gente não sabe lidar e tudo isso é fração de segundos. E a gente vai lá e come chocolate, aí vem a autopunição, meu Deus, eu tava comendo certinho, agora eu vou comer esse chocolate, e aí toda a aula de exercício que eu fiz ontem, parece que tudo vem água abaixo. Então é autocompaixão, né, também nós somos humanos, às vezes um chocolatinho vai auxiliar. Mas muitas vezes se a gente consegue respirar, criar milissegundos, assim, pra gente respirar e perceber o que a gente tá precisando naquele momento. Então, talvez, por exemplo, na manhã, tu recebeu a notícia de um cliente que tu ficou triste. Respirar fundo, umas 3, 4 vezes. E perceber que daqui a pouco o que tu precisa no momento é ficar triste. É sentir aquilo, né? A gente tem medo de sentir. Então, é sentir e vai passar. Não precisa jogar no chocolate, né? Ou se ainda acha que precisa, porque aquele chocolate de algum jeito vai ser um abraço, vai ser um afago, tá tudo bem. Naquele momento é o melhor que a gente consegue fazer. Então, assim, criar esses momentos de respiro, porque eu sempre digo que o corpo humano é maravilhoso, porque se a gente precisasse parar e pensar em respirar, a gente morria, né? Porque a gente não tem tempo para parar para pensar. Então, parar e respirar, pensar e respirar. Porque daí a gente volta pro presente e vê o que de fato a gente tá precisando. Porque às vezes é sentir que a gente tá frustrado. Então daqui a pouco a expectativa, né? Tinha toda uma expectativa que o dia vai ser ótimo. Aí tu tá vindo de bicicleta pro trabalho e tu cai de bicicleta. Pô, vai doer, né? Vai ficar machucado?
vai ficar frustrada, tu vai, daqui a pouco estragou a bicicleta, tu vai te atrasar, vai sujar tua roupa, tu tava linda, e por aí vai. E tá tudo bem, né? Daqui a pouco a vida, vou me atrasar, vou ter que voltar em casa. E volta pro momento presente e vê que aquele problema, aquela situação não precisa pegar uma proporção gigante. É um tamanho pequeno que a gente pode lidar com aquilo da melhor maneira que a gente consegue. Então, a dica é respirar. Criar pequenos respiros que tu vai ver que tu vai voltar pro momento presente e vai perceber e entender o que realmente tu precisa naquele momento. E que normalmente não é o chocolate. No meu caso tem sido ultimamente, pelo amor de Deus. Mas, Bruna, me conta uma coisa, de que forma que tu lida com essas coisas? Porque, assim, tu tem a teoria, tu tem a técnica, tu tem a experiência, né, de muitos anos já aplicando essas coisas com outras pessoas. Mas quando é contigo, quando tu passa por uma situação ruim, uma decepção, essas atitudes, assim, essas coisas que acontecem no dia a dia, né? Uhum. Como é que tu lida? É fácil pra ti? Tu já tem as manhas ali? Ou tu ainda passa trabalho? Como é que é pra ti? Eu passo perrengue ainda. Eu acho que a gente tem que ser humilde, né? Que não é que eu saiba a teoria, que eu vou sempre colocar na prática, vou saber colocar na prática. Eu também preciso de ajuda, né? Acho que todo mundo precisa de ajuda. E perceber, assim, o que naquele momento eu consigo fazer. Porque, às vezes, principalmente agora me veio a situação do luto, né? Quando é um luto, e luto não só de falecimento, mas luto de encerramento de ciclos, sai de um emprego, é demitido, ou termina um relacionamento, é difícil manter, eu tenho que lembrar de respirar. Eu tenho que não comer esse chocolate ou comer um sorvete. Na teoria é tudo muito bonito. Na teoria é lindo, né? Então, assim, volta aquele ponto da autocompaixão, né? Do se acolher. Porque, às vezes, é o que a gente consegue fazer, né? E eu acho que, assim, eu aprendi com o tempo a não me julgar tanto, sabe? Então, tem vezes que, sim, eu ponho em prática. Tem vezes que eu peço ajuda, eu converso com uma amiga, eu chamo a psicóloga, eu chamo a minha terapeuta. Ah, né? Tu faz terapia também? Faço. Muito bom, muito bom. Claro, faço sim. Até porque eu escuto algumas coisas bem pesadas, então eu tenho que descarregar de algum jeito. Às vezes é fazendo um cangu, às vezes é fazendo a minha terapia. Então, acaba absorvendo muita coisa, eu imagino, sim, né? A gente vai também aprendendo a não absorver, mas tem coisas bastante pesadas, assim, né? E aí tu fica muitas vezes querendo ajudar, querendo fazer mais do que tu pode fazer. Saber que também a gente é humano, tem limites, né? Então depende muito do outro. Mas o que eu aprendi muito ao longo desses anos é me acolher, não me julgar. Saber que às vezes eu tenho a ferramenta e eu não vou conseguir usar naquele momento. Mas lembrar que eu tenho ela, né? Que daqui a pouco uma respiração vai me ajudar, um banho demorado, um atendimento, um autoatendimento, um reiki, de algum jeito, ver um pôr do sol, sabe? De algum jeito lembrar pequenas coisas, assim. Então, viver um conhecimento, a evolução, né? Se experienciar o tempo inteiro. Então, a gente está sempre aberto para as experiências e para os momentos que a gente pode estar ali vivendo e aprendendo, né? Então, eu acho que, sim, eu erro, mas não vou dizer que, cada vez mais eu erro menos. Não sei. Acho que eu erro diferente, talvez. Sim. Mas eu aprendo que não tem problema, que aquilo tem solução. Respirar, voltar para o momento presente, utilizar o que tem de bom no mundo a meu favor. Isso que tu falou do pôr do sol, por exemplo, é muito pessoal, né? O pôr do sol te faz bem, então cada pessoa tem que até fazer terapia, inclusive, né? Pra descobrir o que vai fazer bem pra ela. O cangu, pra ti faz bem. Pra mim, eu gosto de zumba. Então, assim, é uma coisa que me faz bem. Hoje, eu faço terapia também, mas a zumba, pra mim, ela é uma terapia, uma outra terapia. Em que eu, naquele momento que eu tô cuidando de mim, que é um momento que eu viajo, eu só penso nos movimentos ali. Exato. Então, é procurar formas de fazer tu te sentir bem, né? Seja a forma que for. E isso é bom, que a gente sempre reforça, né? De fazer terapia, de cuidar de si, de achar formas de... claro que tu deve trabalhar também com vícios, né? Deve ter essa parte também. Sim. Mas eu ia tocar nesse ponto justamente por isso, porque... às vezes é uma válvula de escape ali, de repente, fumar ou álcool, alguma outra coisa, né? Como é que é essa questão dos vícios?
não só de álcool e de cigarro, por exemplo, mas vícios em jogos, por exemplo, tem vários tipos, né? Sim, mas só retomando o que tu comentou do tipo de exercício cada um encontrar a sua maneira, né? Eu gosto muito de falar dos pilares, que eu me pauto muito, que é o pilar do sono. A gente tem que cuidar do nosso sono, a higiene do sono. Não é que todo mundo tem que dormir 8 horas ou 6 horas, mas também encontrar o que faz sentido pra ti. O horário pra dormir, o horário pra acordar. Alimentação, né? Então, a gente comer mais verdura, mais fruta, né? Não comer tantos processados. Exercícios físicos também que façam sentido. Pra ti é a zumba, pra mim é o cangu. Rede de apoio, né? A gente ter pessoas pra conversar, para confiar, né, que tem ali que nos passam segurança e proteção, e a espiritualidade. E a espiritualidade, quando eu digo, não é religião necessariamente. Eu, por exemplo, não tenho uma religião. Eu gosto um pouquinho de cada uma, mas é alguma coisa que te faz bem. Então, é contato com a natureza, é o sol, é ir num centro espírita, é numa igreja, é ficar com a família. Então, procurar o que faz sentido pra ti. Procurar o que faz sentido pra ti. Eu acho que isso é o principal. E isso é a autenticidade. A gente procurar o que faz bem e nos retroalimentar. Tá? Sobre a tua pergunta dos vícios, tá? Os vícios, eles nada mais são do que fugas. Tá? Então, quando a gente vai pra bebida, vai pro álcool, drogas, tem inúmeros vícios, né? Dormir pode ser um vício. A gente tá querendo fugir, né? Porque enfrentar o problema, olhar para ele, evoluir, olhar para as nossas sombras, perceber que a gente erra muito, dói. E a gente percebe que a gente é humano. É muito mais fácil a gente ficar apontando pro outro, ou ficar numa posição mais de vítima, eu não sei como sair disso, e aí é mais fácil fugir, né? Então, uma das primeiras coisas, assim, a primeira coisa para um vício é a pessoa querer mudar, né? Não adianta a pessoa, eu fumo, mas eu gosto de fumar e não quero parar. Então tá bom, não é esse ponto que a gente vai olhar. Mas daqui a pouco a pessoa quer mudar. Então a primeira coisa que eu vou mostrando é o que a gente pode substituir nesse vício. Então daqui a pouco a pessoa fuma uma carteira, 20 cigarros por dia. Pode tentar diminuindo aos poucos, incluindo exercícios, incluindo novos hábitos. Os vícios, eles têm que ser tratados com a inclusão de novos hábitos. Tem que substituir esses padrões. Porque se a pessoa, todo dia ela acorda, ela toma um café e fuma um cigarro, ela vai tomar um café e vai pedir um cigarro, né? Isso é a mesma coisa, eu durmo até tarde ou até o meio-dia todo dia. Aí do nada vai querer acordar às 8, não vai acontecer, né? Então é uma escada que a gente vai subindo, mas é muito olhar o que a gente pode fazer, o que a gente pode incluir, que faça sentido para a pessoa. Então não adianta eu pensar o que eu incluiria na minha vida, mas o que a pessoa faz sentido para dela, para ir quebrando padrões, quebrando essas rotinas, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é O Poder do Hábito, que ele fala para inclusão, agora não me lembro o autor, mas ele fala que para inclusão de um hábito novo tem que ser repetido por 21 dias. E eu já testei e, de fato, eu acho que é mesmo, assim, são 21 dias. Então, para vício, é bem isso, assim. A gente tem que incluir e ficar firme com paciência e persistência, porque vai dar vontade. É que nem tu comentou do chocolate. Aí, daqui a pouco, tu não quer mais comer o teu chocolate todos os dias. Vai ter que incluir uma fruta, daqui a pouco incluir uma barrinha de cereal que tem um pouquinho de chocolate, mas não é aquele chocolate. Pequenas coisas, né? Não vai simplesmente tirar o chocolate da tua vida. Tu vai ficar mal-humorada, irritada e vai me xingar. Né? Então, são pequenos passos, mas passos possíveis, que a pessoa comece a ver que aquilo tá ficando legal. Bruna, vamos falar de um assunto polêmico agora. Meu Deus, não é tanto. Traumas. Tu deve também atender muitas questões assim de traumas, não só de coisas mais, vamos supor, sei lá, morte, acidente, uma coisa mais pesada, mas traumas assim de infância, de como tu era tratado pelos teus pais, de coisas que tu viveu assim, que talvez tu nem lembre, mas que fica no subconsciente, né? O quanto os traumas assim impactam na vida depois do adulto, e como é que a gente pode trabalhar isso, né? Porque é muito difícil essa quebra de padrões. Uma coisa que eu acho que é importante da gente começar falando é que todo mundo tem trauma.
Todo mundo tem trauma. Uns maiores, outros menores, todo mundo tem. Menores, todo mundo tem. Porque assim, os nossos pais, eles fazem o melhor que eles podem. Mas eles também fazem um monte de coisa que eles acham que é certo, vendo com vários trauminhas do jeito que também eles foram criados, com as experiências que eles passaram. Então, essa criança fala que até os 7 anos a criança ainda está formando a sua personalidade. Então, tudo que tiver muito de experiência até os 7 anos vai impactar. Então, as crenças basais, que normalmente são aquelas verdades absolutas que a gente tem, e aí vem muitos traumas também, normalmente são até os 7 anos. Eles impactam muito. Então, ao longo da nossa criação, a gente vai ter traumas, só que chega um momento da nossa vida, e principalmente ali a partir da adolescência, jovem adulto, que a gente começa a questionar, né? Questionar os nossos pais, questionar as verdades que a gente foi aceitando. Então, chegar um momento da vida e a gente se olhar. O que daqui a pouco a gente aceitou como verdade? Por exemplo, a minha mãe, ela sempre me dizia que se um dia eu casasse, eu tinha que casar só com 45, 50 anos. Porque eu tinha que fazer toda a minha vida. Por quê? Porque ela me teve muito nova. Então, ela casou muito cedo, depois ela separou, então virou um trauma pra ela, né? Então, várias coisas que a gente vai criar. E são pequenos comentários. Aquele comentário de, tu nunca vai ser bom em matemática. Toda criança escutou alguma coisa assim. Ou tu é muito bom em português, tu é muito bom em artes, né? Às vezes a pessoa nem quer ser artista ou trabalhar com pintura, sei lá. Mas fica aquela informação. Então, a gente em algum momento parar para questionar as nossas verdades, né? Eu acho que o momento da adolescência é um momento, esse divisor. Só que normalmente passa essa fase e a gente vai viver a nossa vida. Que a gente tem as independências de 18 anos, querer trabalhar, querer escolher carreira. E é um momento muito importante da gente começar a questionar que traumas que a gente foi aceitando e indo para o nosso inconsciente e que impactam a nossa vida. Então, assim, as terapias, elas auxiliam muito nesse sentido de a gente perceber o que a gente faz sem perceber e que trauma que a gente foi interiorizando e nem sente mais, assim, né? Eu tenho muitas mulheres que eu atendo que me dizem, eu tenho dedo podre. Eu sempre escolho o mesmo padrão de homem. Só que assim, daqui a pouco a pessoa... Todos os namorados traíram. Só que aí ela tem um trauma que ela viu o pai trair a mãe. Então ela acha que todo homem vai trair. Daqui a pouco ela trai esse tipo de homem, tipo de parceria, porque é o que ela acha que ela merece. Então, quando a gente começa a colocar luz sem verdades absolutas, eu tenho dedo podre, eu nunca vou casar, eu só vou casar com 50 anos, a gente começa a perceber o quanto que a gente está aceitando de verdade que não é nossa. E é aí que vem os traumas, assim, né? Uhum. Então, colocar luz nisso e perceber que não tem verdade absoluta. Eu acreditei nisso a minha vida inteira. Tudo bem mudar de ideia, né? Tá tudo certo. Então, e lidar com o trauma de uma maneira acolhedora. Por que normalmente a gente faz? A gente tem um trauma e a gente quer esquecer a dor, porque dói lembrar daquilo. Então, se a gente olhar e pensar assim, olha, essa maneira foi a melhor maneira que eu consegui lidar com essa dor, com esse trauma, com esse acidente, essa perda, dá um respiro, assim, dá um acolhimento e a gente consegue olhar para aquilo de uma maneira menos dolorida. Você tem algum caso para compartilhar com a gente de alguma cliente tua? Alguma história curiosa de superação, alguma coisa interessante, assim, que tu viveu durante esse período? Não precisa citar nomes. Eu tenho uma paciente que eu atendo ela já faz 3 anos. Tá? Ela veio inicialmente para um atendimento de baralho cigano, ela veio por indicação de uma outra paciente, e aí ela veio a primeira vez, daí esperou aqueles 2, 3 meses, chamou de novo, mais uns 3 meses, chamou de novo, daí eu falei, olha, de repente, mais recorrente, o que tu acha? Daí uma hora ela topou. E hoje ela mora na Itália, mas na época ela morava em Dublin, e ela queria sair de lá, ela não estava feliz. Ela tinha uma conexão com a Itália e ela não sabia por quê. E é muito lindo ver agora ela morando na Itália, ela se permitindo assumir que ela ama aquela culinária, que ela tá feliz, ela descobriu que ela tem antepassados de lá. Ela descobriu toda uma conexão e uma história que a primeira vez que ela pisou, hoje ela mora em Roma, mas ela chegou inicialmente em Florença, ela começou a chorar. Nossa. E ela não sabia por quê. Então, isso, assim, é um caso muito de superação, de aceitar que ela poderia viver em outro lugar.
Porque em Dublin, que ela tava morando, ela tinha um emprego ótimo, ela tava super estabilizada, e a família dela, aqui do Brasil, ficava preocupada. Tu vai te mudar de novo, lá não vai ter emprego, tu não vai... Como é que tu vai te manter? Tu não sabe italiano? E aí a gente foi fazendo todo um trabalho de deixar um pouco de lado todo aquele zum externo, e ela conseguir ouvir o zum interno, né? Ela conseguiu ouvir o que ela realmente queria fazer. E hoje ela tá muito feliz, assim, não quer dizer que não tem desafios, ela tem vários, né? Hoje ela já sabe falar italiano, superou a barreira da língua, tá trabalhando, mas é muito lindo perceber como ela conseguiu enfrentar muita gente, inclusive ela mesma, né? Porque ela também estava colocando empecilhos, e ver que ela tá muito mais feliz e muito mais realizada. Então isso é muito gratificante. A gente olhava uma pessoa falando assim, eu nunca vou conseguir andar de bicicleta, até que tá andando. Uhum. Mas isso é muito parecido com a questão do que tu falou anteriormente, de aquela coisa que a gente aprende, assim, de primeiro estudar, daí depois casar, daí depois, né, aquela cartilha que tem que seguir, né? Checklist, né? Exatamente. E essa questão de sair da zona de conforto, a gente vê muito, que é aquele padrão, assim, não, eu tenho que trabalhar CLT, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. E aí, para as pessoas mais jovens que estão abrindo a cabeça para outras coisas diferentes, chegar na minha mãe e falar, mãe, eu vou sair dessa zona de conforto aqui, dessa estabilidade, dessa segurança que eu tenho, e talvez eu passe trabalho. E assusta, né? Eu acho que não só pela preocupação que os teus entes queridos vão ter de ti ali, mas tu também vai ficar inseguro, porque tu sabe que tu vai passar aperto, mas que vai passar. E aí, quando passar, talvez tu seja muito mais feliz do que o que tu era antes, né? Essa diferença geracional é bem complicado, assim, né? Porque eu tenho um avô de 94 anos. Ele não vai entender o que eu faço. Eu nem tento explicar mais pra ele. Sim. Né? Aí a minha mãe, ela tá com 59. Também é outra geração, que pra ela é essa coisa da CLT ainda, foi difícil. Ou fazer um concurso público. Ou fazer um concurso público, é garantias, é estabilidades. Ela até hoje, assim, com 50 anos, ela conseguiu fazer uma virada ali na vida dela, mas ela ainda precisa de algumas certezas, assim. A minha geração, a nossa geração também já ficou mais flexível, mas não se compara com a geração de 20 e poucos anos. Não se compara. Né? Que idade tu tem? Desculpa, eu tenho 35. 35. Eu tô com 31. E eu já vejo uma diferença absurda. Aqui na Fórmula a gente tem estagiária de 18 anos. Tu já toma um choque, assim, de... Ainda mais que teve a tecnologia nisso tudo, muita né? diferença, sim. Mas aí, enfim, né, essa geração já tá TikTok, já tá, né? Agora, entrando um pouquinho, Bruna, nesse assunto de tecnologia aí, recentemente tu começou a postar bastante conteúdo, né? Sim. Achei muito legal essa tua... Né, botar a cara a tapa mesmo. Não, agora eu vou postar. Como é que era pra ti antes isso, assim? Porque, assim... 35 anos, tu não é uma guria mais de 18 anos, né? E o pessoal ali depois dos 30 já começa, né? O pessoal é low profile, não quer aparecer, ou tem aquela resistência, eu digo isso até pelos nossos clientes aqui da Fórmula, tem muita gente que com 35 anos nunca participou de um podcast, nunca gravou um vídeo, e tem esse bloqueio, né? Seu bloqueio é bom pra tratar em terapia também, né? Como é que foi isso pra ti? Como é que tá hoje esse momento, assim, blogueirinha, postando vídeo? Odeio quando me chamam de blogueirinha e tô falando. Tô chocada. Me chamar de blogueirinha, estou chocada com essa informação, mas não, ok. Eu acho engraçado quando eu gravo stories, falar, tá toda blogueirinha. Gente, me falam isso, eu acho o fim, assim. Porque não é ser blogueiro isso, gente, pelo amor de Deus. E tu mostrar o teu negócio, o teu produto nas redes sociais, gravar stories é um negócio, assim, que hoje eu faço pouco, inclusive deveria fazer mais, mas eu acho essencial, primordial, assim, não tem como não fazer, porque se tu quer trabalhar hoje em dia e tu não tá no Instagram ou, sei lá, TikTok, YouTube... Tu não existe. Simplesmente, assim, quem é que vão procurar? Vão procurar na lista telefônica, vai procurar no... Não tem, entendeu? É Instagram. Tu pensa numa coisa, tu vai procurar no Instagram pra ver se a pessoa posta conteúdo. E o postar conteúdo, mostrar a cara ali, é uma forma também de tu ganhar credibilidade, né?
Tá, agora, dito tudo isso que eu falei pra me justificar, chamar ela de blogueirinha, como é que foi esse momento, assim, de tu começar a postar? Ah, foi difícil. Foi bem difícil. O que acontece? Os meus atendimentos, eles vinham muito por indicação. E aí eu atendi uma pessoa que me descobriu, acho que foi por um anúncio no Google, alguma coisa assim. E aí ela me disse, nossa, eu queria ter te descoberto antes. Aí eu fiquei com na cabeça, falei, gente, quantas pessoas daqui a pouco eu poderia auxiliar que não sabem onde é que eu tô? Como é que eu vou acessar essas pessoas? Como é que eu vou alcançar essas pessoas? Aí, primeiramente, eu fiz um site, eu fiz um cadastro numa plataforma de terapias para ter um acesso mais Brasil, mundo, assim, né? Mas as redes sociais estavam ali, né? Eu tenho que postar mais, eu tenho que mostrar a minha cara e falar o que eu sei. Bastante resistência, trabalhando em terapia também, e me trabalhando. Porque também era uma crença que... por que alguém vai querer ouvir e me ver falando? Por que vai adicionar? Tem tantas pessoas aí falando também. Será que eu tenho algo de bom pra... Exatamente, para adicionar. Aí eu postava bastante mais ali na timeline e aí eu percebi um dia que não dava mais para adiar. Tá? Teve também bastante incentivo do meu esposo, homem, marido, namorado, que a gente não sabia muito como definir, que ele falou, não, tu tem que botar a cara a tapa, tu tem que falar. Eu falei, então tá. Aí depois dele muito me incomodar também, eu comecei a fazer. E inicialmente, assim, eu fazia e eu não quero nem olhar. Já vou postar. E hoje que eu já fiz algumas vezes, eu vejo a diferença. Eu vejo a evolução, eu vejo que eu já tô mais desenvolta. Antes eu ficava bem parada, assim, lendo um texto quase. Agora eu já fico mais tranquila e também muita gente dizendo que bom que tu tá postando, que legal que tu tá falando sobre o que tu conhece, sobre o que tu trabalha. Muito interessante, quero saber mais. Então isso também, esse feedback, assim, eu comecei a ver, não, tem gente que gostaria de ouvir ouvir e ver o que eu estou falando, assim. Então fez essa virada de chave, mas também tive que me trabalhar, né? Eu acho que isso é bem importante, que para evoluir, pra gente alcançar degraus novos nessa escada, pra gente aprender a amadurecer, tem que enfrentar desafio. Sim. Tu não só conhece pessoas, potenciais pacientes, mas também tu te mostra ali uma especialista no assunto e produtora de conteúdo, né? O pessoal entra no teu Instagram ali, não, eu quero ver o que a Bruna tá produzindo e aí aprender um pouquinho, né, gente? Porque é muito importante, assim, a gente seguir perfis no Instagram que promovam o nosso desenvolvimento pessoal. Não adianta só seguir memes e coisas aleatórias. Meme é bom ver meme também, né? Pra descontrair. É ótimo. Mas também uma coisinha que vai ali instigar a nossa cabeça e vai fazer a gente se desenvolver, né? Bruna, chegou a hora da dinâmica. Eu quero agora o que a gente vai fazer. Eu tava aqui nos bastidores, gente, perguntando pra ela o que a gente poderia trabalhar aqui no podcast que eu pudesse participar, porque eu adoro ser experimento social, mas também pra quem tá em casa nos assistindo, possa também tirar agora esse momento, respirar, relaxar e... O que a gente vai fazer? Então tá, a gente vai fazer uma prática mais curtinha, mas uma prática de cristaloterapia, tá? Então tô aqui com algumas pedrinhas e vou fazer uma prática que também vai ser um pouco de relaxamento e alinhar os teus chakras. Tá? Então, primeiramente, fecha os teus olhos. Respira. Vou tirar o óculos até. Ótimo, fica bem, descruza as pernas. Que eu tô toda tirada. Bem à vontade. Vou deixar o microfone perto, porque se eu falar, daí tá. Vamos lá. Respira fundo pelo nariz e solta lentamente pela boca. Mais uma vez. Não sei porque me dá vontade de rir quando eu faço essas coisas. Não tem problema. Eu tenho uma dificuldade enorme, assim, pra meditar, que eu não consigo parar quieta, não consigo relaxar. Mas enfim, vamos lá. Vamos tentar. É prática. Prática. Se tiver que rir, pode rir. É uma energia boa do riso. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora, imagina uma luz amarela entrando no topo da tua cabeça, passando pelo teu rosto,
descendo pelos teus braços, pela tua barriga. E ele vai se concentrar, essa luz amarela, no teu umbigo, te conectando com todo o teu poder pessoal, com a tua força pessoal, com a tua autoestima. Essa luz amarela, ela vai descendo ao longo das tuas pernas, indo até o teu pé e subindo de volta em direção ao topo da tua cabeça. E nesse movimento, como se fosse uma onda, essa luz amarela, ela vai descendo e ela vai subindo, te deixando cada vez mais leve, mais forte, mais equilibrada. Agora, uma luz roxa vai subir pelos teus pés. Essa luz roxa, ela vai subindo pelas tuas pernas, passando pelas tuas coxas, subindo pela barriga, passando pelos teus braços, pela tua garganta. E ela vai se concentrar no meio das tuas sobrancelhas, como se aí ativasse um terceiro olho que te permitisse ver tudo mais claramente, acalmar teu pensamento e te deixar no momento presente. Essa luz vai subindo em direção ao topo da tua cabeça e ela vai descendo em direção aos teus pés. Agora, tu vai imaginar que aquela luz amarela que estava subindo e descendo, ela vai se concentrar na palma da tua mão direita. E toda vez que tu sentir que tu precisa de força, que tu precisa de confiança em ti, tu vai pegar a tua palma da mão direita e colocar no teu umbigo. Por alguns segundos. Vou botar agora já. E respirar fundo. E a luz roxa, ela vai estar concentrada na palma da mão esquerda. E toda vez que tu sentir que tu precisa acalmar um pouco a tua mente e voltar pro agora, ver as coisas com mais clareza, tu vai colocar a palma da mão esquerda na tua testa e respirar fundo algumas vezes. Opa, sabia que era. Pode ir respirando fundo pelo nariz e soltando pela boca devagarinho. Mais uma vez. Mais uma vez. Lentamente vai mexendo pés, mãos, se espreguiçando. E pode voltar para agora. Ai, dá até um soninho, uma preguicinha. Ai, nossa, gente do céu, que calma, que paz. Amei. Sou outra pessoa. Agora apresento o resto do podcast falando assim. Lentamente. Zen. Não, é impressionante como a tua voz acalma. Uma voz assim, doce, suave, que fala assim, baixinho. Impossível não se acalmar junto. Porque eu sou uma pessoa super agitada, né? Sou uma pessoa super
elétrica, assim, o cara tá o tempo todo, ai meu Deus. Então, nossa, é importante a gente ter esses momentos, assim, de parar e respirar, que é o que a primeira coisa que tu falou, acho que Primeira coisa. parar e respirar, porque não dá, senão a gente pira, né? Porque é muita coisa. É muita coisa. Bruna, a gente tá chegando no final do nosso podcast. Passou muito rápido, rápido. Temos que marcar mais vezes. Mas eu quero deixar o espaço aberto pra ti agora, dar uma mensagem pra quem tá nos assistindo, deixar teu Instagram também pra quem quiser acompanhar. E, enfim, o espaço tá aberto pra ti, o que tu quiser falar aí pro nosso público. Tá bom. Queria agradecer por ter vindo. Foi uma experiência muito legal. Eu tava um pouquinho nervosa. Mas, como a Fábio falou, a gente se conhece, então foi tranquilo. Eu esqueci que tinham microfones aqui, câmeras apontadas pra mim. Mas eu acho que, assim, o que eu deixo aqui é lembrar de respirar, dar intervalos e se acolher. Né? A gente tá aqui para aprender, a gente tá nessa vida para experienciar. Então, sem julgamento, a gente conseguir viver uma vida mais autêntica e tranquila. O meu Instagram é o Poder da Coruja. E me acessa lá, vê agora os meus conteúdos de blogueirinha. Eu atendo tanto presencial quanto online, então fico à disposição. Tá certo. Gente, esse foi mais um episódio do A Fórmula Podcast. Espero muito que vocês tenham gostado. O recado tá dado aí. Cuidem da sua saúde mental, do seu espiritual, que isso é muito importante para todas as áreas da vida. Bruna, muito obrigada pela tua presença aqui. Espero que tu possa vir mais vezes, né? O tempo passa muito rápido, mas a gente tem muita coisa para falar. E é isso, desejo muito sucesso na tua carreira, que tu se sinta cada vez mais realizada, né? Ao fazer o que tu ama. Muito obrigada. Gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se quiserem acompanhar mais aqui o conteúdo do nosso podcast, acessa o YouTube, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, teu comentário, sugestão de pauta também, sugestão de convidado pra gente trazer aqui. Acompanha também a Bruna lá no Instagram dela, que ela tá produzindo muito conteúdo legal, inclusive cortes aqui do podcast vão lá pro teu Instagram, né? Então vai ter muito material aí pra vocês engajarem. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!